Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Habituados ao exercício da autoflagelação que nos atira sempre para a cauda da Europa, em vez de nos fazer aparecer como a cabeça de um continente, os portugueses foram surpreendidos pela notícia de que o país registou muitos bons números no desempenho da economia no primeiro trimestre de 2023. Em comparação com o período homólogo do ano passado, o Produto Interno Bruto, o PIB, sobe 2,5% e, mais uma vez, as exportações foram o motor deste pulo. A Comissão Europeia teve mesmo de rever em alta a sua previsão para Portugal este ano, passando de 1% para 2,4% a perspectiva de crescimento, o que poderá fazer mesmo do país um dos Estados de toda a União Europeia com melhor desempenho. Um número que fica abaixo dos 1,8% previstos pelo Governo no Programa de Estabilidade, mas que é mais baixo do que os 2,6% projetados pelo Fundo Monetário Internacional na semana passada. Para a Comissão Europeia, a principal razão para esta revisão é o grande número de turistas que entraram no início do ano e que deverão continuar a afluir, especialmente os provenientes da América do Norte, que declaradamente não correspondem ao perfil do turista de mochila às costas. Antes de disparar os foguetes e armar a festa, o desmancha-prazeres tem que lembrar que a inflação continua a esmagar o rendimento de muitos e que, se as contas certas e a diminuição da dívida são ativos importantes para a economia do país, as boas notícias tardam a chegar à maior parte dos portugueses. Mas há boas razões superlativas para alimentar a esperança quando o registro da economia é bom, mesmo quando a prestação do governo, como acontece nos últimos meses, não registra grandes motivos de regozijo. Num país em que o Estado continua a ocupar um papel tão central, muitas vezes tendemos a esquecer que uma coisa é a economia e outra é o governo. E que é muito bom quando, como lembrava o diretor Manuel Carvalho, não há muito tempo em editorial, constatamos que a sociedade civil está a caminho de um grau de autonomia em relação ao Estado que a imuniza contra os seus problemas. Há ainda muitas interrogações sobre os números do primeiro trimestre, especialmente sobre algumas mudanças que a economia possa estar a registrar, nomeadamente sobre as exportações. É o turismo uma indústria de baixas qualificações que está a fazê-la subir? Ou há uma mudança do perfil das nossas empresas que as levam a conseguir conquistar mercados mais exigentes, nomeadamente os extracomunitários? Uma das pessoas que se tem preocupado com estas questões é o economista Fernando Alexandre, com quem o Ruben Martins esteve à conversa para o episódio de hoje. Ouçam com atenção e tenham um bom dia. David, vamos à conversa com foco, obviamente, nesta situação económica que nos mostra números muito positivos, mas o bolso dos portugueses não tem vindo a acompanhar da mesma forma. Os dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao primeiro trimestre, que surpreenderam a maior parte dos analistas, incluindo o próprio governo, no fundo mantêm uma trajetória que vinha de 2022, em que o forte crescimento é alimentado pelas exportações, o que é uma dinâmica muito virtuosa, porque é um crescimento que no fundo resulta da capacidade ou da competitividade do país nos mercados internacionais, sendo que, obviamente, o turismo tem aqui um peso muito significativo, mas também é importante dizer que não é só turismo. Ou seja, em 2022, em que o turismo teve um crescimento excepcional, o turismo representou 18% das exportações. Isto é, o turismo é cerca de 10, 11% da economia nacional. Ou seja, felizmente, a economia nacional é muito mais do que turismo, e eu acho que é importante salientar isto, porque apesar do contributo importantíssimo que o turismo de todo o setor tem dado, até porque esse turismo, esse setor depois tem efeitos que fazem sentir noutras dimensões, a verdade é que é mais do que isso, mas fundamentalmente aquilo que tem suportado o crescimento da economia portuguesa são de facto as exportações. E aquilo que aconteceu ano passado, com as exportações a superarem 50%, o peso das exportações no PIB a superar os 50%, o que é um valor que antecipa em muitos anos aquilo que o governo antecipava, ou seja, o governo claramente foi apanhado de surpresa com esta aceleração no crescimento das exportações, ou seja, nós estamos a atingir em 2022, em muitas dimensões, aquilo que estava previsto para 2025, para 2026, para 2027. E por isso, esta mudança é muito importante e é virtuosa. Porquê? Porque não é um crescimento alimentado pelo consumo, este já não é, claramente. O investimento, infelizmente, ainda não conseguiu também recuperar, nem o investimento privado, nem o investimento público, e de facto é esta dinâmica
que resulta da capacidade das empresas portuguesas de atraírem consumidores internacionais, que de facto está a alimentar o crescimento português. E isso espera-se, embora obviamente depois há aqui muitos fatores que podem alterar a situação, é que esse crescimento tem essa dinâmica virtuosa que pode ser cumulativa, isto é, à medida que a economia e as empresas crescem, conquistando cada vez mais mercados internacionais, esse é uma dinâmica que de facto pode gerar um círculo virtuoso, porque quando as empresas vendem sobretudo nos mercados internacionais e competem nos mercados internacionais, isso quer dizer que elas têm que ser eficientes, têm que ser cada vez mais produtivas, têm que ser inovadoras, têm que oferecer produtos novos, e é isso que a economia portuguesa está há muitos anos a precisar. E por isso eu acredito que na última década, isto é o resultado de um movimento que se iniciou em 2010, 2011, em que o peso das exportações no PIB tem vindo a aumentar e que, de facto, agora em 2022 deu um salto. Nós estávamos em cerca de 45% e passamos para 50%. Num ano em que a economia cresceu muito, é preciso dizer isso, ou seja, não é o resultado do PIB ou seja, nesse rácio não é o resultado do PIB ter perdido a importância, não é com o PIB a crescer muito, as exportações cresceram muito mais. E isso voltou a acontecer no primeiro trimestre, em que as exportações terão crescido mais de 13%. E por isso as perspectivas são de facto positivas. Vamos nós aproveitar este bom momento da economia portuguesa. E quando dizemos saibamos nós aproveitar este bom momento, em que é que isso se reflete na prática? Quando nós estamos a falar de conquista de mercados internacionais, nós estamos a falar de competitividade e estamos a falar de uma concorrência internacional que é muito... que é sempre muito forte, ou seja, em que os países lutam para conquistar mercados, procurando oferecer às suas empresas os ambientes económicos mais favoráveis, ou seja, que permitam esses ganhos de competitividade e ganhar mercados. E eu não estou certo que, por exemplo, ao nível das políticas públicas em Portugal, nós estejamos a trabalhar nesse sentido. Ou seja, de facto, nós temos tido um governo que não tem, digamos, governado, ou seja, enredado em grande medida em problemas que cria a si próprio, a tentar resolver problemas que cria a si próprio, mas de facto os governos, apesar de os resultados económicos mostrarem que há mais economia para além do Estado, ou seja, apesar dessas dificuldades a economia tem tido um excelente desempenho, não é certo que as empresas portuguesas tenham um ambiente que lhes permita continuar a ser competitivas se não fizermos algumas mudanças no nosso contexto económico. Porque todos os países estão a fazer, obviamente, como eu estava a dizer, quando estamos a falar de concorrência nos mercados internacionais, há muita competitividade e nós temos que fazer o nosso trabalho. E é nesse sentido que eu digo que saibamos nós aproveitar essa oportunidade. Mas porquê é que este crescimento económico neste momento não está a chegar ao bolso das famílias portuguesas? Na prática, a confiança dos consumidores não está propriamente nos melhores dias e sabemos que as pessoas têm tido algumas dificuldades na compra de produtos nos supermercados, graças à inflação e tudo mais. Ou seja, a generalidade dos portugueses de facto não tem tido acréscimos dos salários reais, embora haja obviamente alguns segmentos da população que tiveram, e por isso a inflação está a ter esse efeito, ou seja, os salários nominais não estão a conseguir acompanhar o aumento da inflação. Vamos ver como é que as coisas correm agora em 2023, mas o grande benefício, ou seja, nós temos as empresas exportadoras, de facto, ou seja, houve aumento de margens e tudo isso, ou seja, elas estão a conseguir conquistar mercados internacionais e estão a conseguir crescer. Ou seja, mas depois a grande apropriação que é muito visível destes ganhos tem sido de facto o Estado, não é? Ou seja, o Estado, os aumentos da receita têm superado todas as expectativas, quer por causa da inflação, quer por causa do crescimento económico, ou seja, porque de facto quando temos uma economia com uma boa dinâmica de crescimento, isso aumenta a receita fiscal, e nessa dimensão é preciso dizer que os portugueses aí também têm ganho qualquer coisa, não é? Ou seja, já houve algumas medidas de facto de apoio aos portugueses, não é? aos pensionistas, às pessoas de rendimentos mais baixos. Os salários mais baixos cresceram, o salário mínimo aumentou novamente cerca de 6%.
e por isso houve aí algumas medidas, mas de facto o grande ganho que nós observamos em termos macroeconómicos e que é muito visível é a redução da dívida pública, que beneficia os portugueses, é preciso dizer isso, não é? Ou seja, nós costumamos pensar que uma dívida pública vai um benefício para o Estado e as previsões são de mais uma redução muito significativa da dívida pública este ano, isso é um benefício para os portugueses, ou seja, é um benefício que não se sente já, mas é um benefício para as gerações futuras, ou seja, o maior risco que impende sobre os portugueses, sobre a economia portuguesa, continua, apesar de tudo, a ser a elevada dívida pública, porque nos expõe muito a choques externos, e por isso o facto de esse bom momento económico estar a ser aproveitado para reduzir a dívida pública tem benefícios objetivos para o Estado do ponto de vista da despesa, não é? Ou seja, que contém o crescimento da despesa com juros, e tem para as gerações futuras. Ou seja, um dos maiores problemas que nós temos em Portugal é, de facto, esta dívida brutal, que continua a ser brutal, que vai ter que ser paga por todos nós nos próximos anos com os nossos impostos. E por isso, o facto de uma parte significativa do ganho que está a ser apropriado pelo Estado ser usado para reduzir a dívida pública é positivo. O que já não é tão positivo é que nós podíamos ter uma melhoria da eficiência do Estado, podíamos reduzir a despesa, podíamos ter reformas que podiam também melhorar as condições das contas públicas e melhorar a vida dos portugueses e ainda assim libertar mais espaço para poder haver mais apoios em termos de rendimento aos portugueses. E por isso os portugueses neste momento não sentem muito, porque de facto, e que no fundo está relacionado com tudo isto, a carga fiscal em Portugal continua a ser brutal. Não é? Ou seja, é uma carga brutal porque é muito elevada para níveis de rendimento muito, muito baixos. Nos níveis de rendimento mais baixos, qualquer acréscimo e as empresas, num contexto em que tem havido pouco desemprego e em que em alguns setores há falta de mão de obra, obviamente têm vindo a aumentar salários, a tentar melhorar as condições contratuais dos trabalhadores para poderem reter a mão de obra e poderem atrair mão de obra, mas há uma dificuldade muito grande em Portugal, é que cada vez que uma empresa, mesmo quando estamos a falar de salários à volta de 1.000 euros, quando uma empresa tenta aumentar o trabalhador, o Estado acaba por receber mais do que o próprio trabalhador. E por isso, mesmo quando a empresa tenta melhorar, ou seja, não é só o crescimento da economia, é o crescimento dos salários, uma parte muito significativa é transferida para o próprio Estado, que tem a ver com a forma como nós temos, de facto, a fiscalidade organizada, que penaliza muito os aumentos salariais por parte das empresas. Ou seja, penaliza o trabalhador e penaliza a empresa, que o que ela quer é, no fundo, poder entregar acréscimos de rendimento aos trabalhadores, mas nesse esforço de o fazer, acaba por ter que entregar uma parte significativa desse esforço ao Estado, que assim tem visto aumentar a sua receita fiscal de forma muito significativa também por essa via. Já agora, Fernando, qual é que é a relação deste crescimento económico com aquilo que são as perspectivas para a inflação em Portugal? Até que ponto é que o facto de estarmos a atravessar este bom período económico pode levar a que o abrandamento da inflação para patamares que consideramos desejáveis, que o BCE considera desejáveis, os tais 2%, pode atrasar essa chegada a esse valor, uma vez que o crescimento económico pode potenciar ainda uma continuação da inflação em valores mais altos do que esses tais 2%? Há esse risco, mas embora lá está mais uma vez, a vantagem de estarmos a crescer pelas exportações também nos beneficia. O facto de um dos impactos significativos do ano passado e que prejudicou também a balança comercial, que foi o aumento do valor das importações devido ao aumento dos preços da energia, para já não se registra, ou seja, as importações cresceram bastante menos no primeiro trimestre do que as exportações, o que é também um bom sinal, e por isso temos menos inflação importada, e isso pode, de certa forma, permitir ou seja, que no fundo possamos ter aqui uma mitigação do lado do impacto da oferta nos preços, mas obviamente o facto da economia estar a crescer e termos pressão para a procura de mão de obra e o aumento dos salários pode gerar esse efeito, mas eu penso que aqui a dimensão mais importante de facto tem a ver com a dimensão energética, não é? Ou seja, como é que vai evoluir a fatura energética este ano, também depende das condições climatéricas, não é? Esta questão agora temos outra vez a seca. Na fase final do ano passado
tivemos o benefício da chuva que aumentou imenso a produção hidroelétrica, que também reduziu a fatura energética, e por isso vamos ter aqui múltiplos fatores que uns controlamos, mas a maior parte deles, de facto, nesta questão da inflação não controlamos. Não controlamos. Agora, aquilo que me parece que não vai acontecer e que é sempre uma pressão para... E pronto, tem um lado para já menos positivo, mas que no fundo faz parte deste pacote de medidas anti-inflacionistas ou daquilo que o Banco Central Europeu está a fazer para controlar a inflação, é que o consumo provavelmente este ano de facto não vai crescer de forma significativa, ou seja, os motores do crescimento tem uma dimensão virtuosa porque esperamos que continuem a ser as exportações e depois temos a outra parte que também gera pressão sobre a procura, também em alguns setores gera pressão inflacionista, como na área da construção, que é o investimento. Ou seja, e por isso podemos ter aqui duas componentes de crescimento económico que têm uma dimensão virtuosa. Tem uma dimensão virtuosa as exportações por razões que já referi, e no caso do investimento, porque de facto Portugal tem tido pouco investimento, Portugal precisa de investimento privado, precisa de investimento público, e se de facto ele for bem executado, isso depois vai reforçar a capacidade produtiva do país mais à frente, e desse ponto de vista também é bom para combater as pressões inflacionistas, porque nós precisamos de aumentar a oferta para conter as pressões inflacionistas do lado da procura. Destaque neste P24 para a primeira página do Público com a Operação Babel. O vice-presidente da Câmara de Gaia, que foi detido nesta terça-feira, é suspeito de receber 120 mil euros em luvas. O presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, é também um dos arguidos neste caso de corrupção centrado no urbanismo de Gaia, mas não foi detido. E ainda destaque para o primeiro dos concertos dos Coldplay em Portugal, que será nesta quarta-feira em Coimbra. A cidade prepara-se para receber 200 mil pessoas ao longo dos próximos dias. E também, em manchete desta edição, Roman Abramovich, que escondeu 874 milhões antes da invasão da Ucrânia. O português mais rico teve direito a passaporte nacional 6 meses antes de desviar dinheiro para offshores. Para ler, uma investigação do Público em público.pt e também na edição impressa desta quarta-feira. Comigo neste episódio tivemos o professor e investigador Fernando Alexandre. Eu sou o Ruben Martins, David Pontes fez a introdução. Tenham um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.